A fé. A Bíblia vai falar que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então a nossa fé, ela é um firme fundamento das coisas que nós esperamos, né? E a prova das coisas que se não vê. Então a fé, ela é um firme fundamento. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor, eu quero falar hoje aqui sobre esse tema, a fé em tempos difíceis. E eu quero falar rapidamente sobre uns jovens, e esse jovem se chamava Daniel. Daniel, a Bíblia vai falar que eles são levados, ele e os 4 amigos dele são levados da sua cidade, para a Babilônia. O rei Nabucodonosor acaba levando todo mundo cativo, porque Deus permitiu que isso acontecesse. E nós vemos que no começo esse povo, o povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Jerusalém, o povo de Judá, esse povo, Daniel vivia. Então Daniel vivia nos momentos bons, no momento de fé. Mas chegou um momento que esse povo foi levado a cativo. E eu quero ler uma passagem, eu quero ler aqui no livro de Daniel, no capítulo 1 e versículo 8, que vai dizer: E Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Louvado é o nome do Senhor. Nós vemos que Daniel, ele colocou em seu coração, mesmo saindo da sua cidade, mesmo saindo do meio do seu povo, ele colocou em seu coração que não ia se contaminar com as coisas da Babilônia. Ele não ia beber o vinho, não ia comer os manjares do rei. Então ele coloca isso em seu coração. Louvado é o nome de Jesus. E ao ele colocar isso em seu coração, automaticamente os seus amigos também faz o mesmo propósito, para não se contaminar com as coisas ou com os manjares da Babilônia, do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então nós vemos aqui que foi um tempo muito difícil. Daniel passou por muitas lutas, por muitas dificuldades na Babilônia. Daniel, ele foi perseguido por pessoas dentro da Babilônia. Daniel, ele passou por um momento difícil. A Bíblia vai dizer que Daniel ele tinha um espírito excelente e muitas pessoas tinham inveja de Daniel. E Daniel, a Bíblia vai dizer que ele foi colocado em uma cova dos leões, mas ali ele não foi abalado, porque ele sabia que servia um Deus fiel, um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele confiou, colocou a sua confiança, a sua lealdade em Deus. Então isso foi um momento muito difícil para aqueles jovens naquela época na Babilônia. Mas isso aí, em nenhum momento ele desfaleceu a sua fé, em nenhum momento ele murmurou, mas sempre ele ficou aos pés do Senhor Jesus Cristo de Deus naquela época. Então o que eu quero falar aqui, meus amados, que nós estamos passando pelos momentos difíceis, a qual nós estamos vendo o mundo passando por uma pandemia muito grande, mundial, que é em todo o mundo, mas nós cristãos, nós povo de Deus, e todo aquele povo que crê e sabe que Deus está no controle de todas as coisas, que nós não venhamos se abalar nesses momentos difíceis, porque
é tempos difíceis, mas nós temos que se apegar a orar, a buscar ao Senhor, porque Isaías capítulo 5, capítulo 55, verso 6 vai dizer: buscai ao Senhor enquanto pode se achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Então é momento de nós apegarmos ao Senhor e buscar Ele enquanto está perto, porque a palavra do Senhor vai falar lá em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 1, ora sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Então é necessário que nós cremos, é necessário que nós venhamos crer que Ele existe, é necessário que nós venhamos se aproximar mais do Senhor, para que nós possamos ganhar o nosso galardão, a nossa recompensa no céu. É para aqueles que buscam ao Senhor. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então Daniel, eles vão, mas ele coloca em seu coração que não queria se contaminar. Então eu vejo que em tempos mais difíceis ele não se abalou. Nós também vemos também um jovem também chamado José. José também, nós sabemos que ele foi vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos tinham inveja, odiavam José por causa que ele tinha sonhado, porque achavam que ele era um sonhador, mas eles não sabiam que lá na frente ele teriam que se prostrar perante o sonhador. Meus amados, meus amigos, quero dizer que José ele foi jogado em um poço, foi vendido pelos seus irmãos, né? E ali quando chega no Egito também Daniel vai ser vendido novamente para o homem, louvado seja o nome do Senhor, Potifar. E Potifar leva José para a sua casa, e a Bíblia vai dizer que Deus era com José, e tudo que José fazia prosperava na casa desse homem. E a Bíblia vai dizer que Satanás, que eu digo assim com toda certeza, que aquela mulher com espírito endemoniado quer seduzir José, mas José ele não se deixa a cair na tentação, ele foge. E ali ela diz que ele tentou atacar ela, mas na verdade José não fez nada disso. E aí agora José vai preso, vai para uma prisão, e ali também nós vemos que a sua fé não foi abalada. Ele continuou orando, continuou buscando ao Senhor, mesmo numa prisão. Que eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, esta manhã, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que mesmo numa prisão, mesmo dentro de casa onde você está, nessa quarentena, que você venha mais buscar ao Senhor, venha se humilhar na presença do Senhor Jesus Cristo, porque isso vai passar. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós estamos nos tempos difíceis. A Bíblia vai dizer lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, você confira em casa, você lê aí na sua casa, que vai falar que há uns tempos difíceis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Haverá um tempo difícil, glória a Deus. Então Daniel ele ficou firme, crendo. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando para José ali naquela prisão, ele permaneceu firme, e nós sabemos que tudo isso passou, e ele se tornou o governador, o braço direito de Faraó naquela época. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso também aconteceu com Daniel. Daniel cada vez mais ele crescia, cada vez mais ele crescia, mas ali ele não deixou se abalar pelas dificuldades, mas ele cria, porque a Bíblia vai dizer que antes dele ir para a cova do leão, a Bíblia vai dizer que ele orava 3 vezes ao dia. Por causa disso, os seus inimigos, as pessoas que estavam ali ao redor, que tinham inveja de Daniel, porque Daniel tinha um espírito excelente, era leal ao Senhor
o Senhor, Criador dos céus e da terra, também era leal também ao rei. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês, que a fé em tempos difíceis. Daniel passou por tempo difícil. Louvado é o nome de Jesus. E quantos outros passaram por um tempo difícil, mas não deixaram se abalar, né? Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele passou por muitas perseguições também, momentos difíceis, momentos de escassa emoção, momentos de perseguição. Mas Pedro não se abalou. Nós vemos que Pedro estava numa prisão, estava preso também numa cadeia, mas a Bíblia vai dizer que ele dorme ali. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja começa a interceder continuamente, orando, e ali o Senhor envia o anjo e tira aquele homem da prisão. Que eu quero dizer para você, meu amado, que o Senhor, ele está no controle, ele está enviando o anjo ao meu e ao teu favor, para nos livrar de toda pandemia, de toda enfermidade, de tudo aquilo que vem contra os servos do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que, louvado seja o nome do Senhor, no Salmo 91, esse Salmo, se você for analisar ele, você vai ver as promessas que Deus tem para nossas vidas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, do Onipotente, está protegido. Então nós estamos protegidos. Louvado seja o nome do Senhor, porque nesse mesmo Salmo vai falar, louvado seja o nome do Senhor, que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma entrará em tua tenda. Ou seja, nenhum mal te atingirá e nem praga alguma entrará em tua casa. Mas para isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos sim se apegar e ter fé, crer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, no meio do teu povo, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão, ele saiu pela fé. Abraão, ele saiu com uma certeza, com uma convicção que o Senhor ia lhe mostrar uma terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que eu quero dizer para você, meu amado, nesse tempo difícil, a fé em tempos difíceis é onde nós temos que firmar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Então, meu amado, bem-aventurado, feliz é o homem. Quando eu falo homem, eu falo em geral, né? Que suporta as aprovações, né? Então, que suporta as provações, né? Depois vai ser provado e receberá a coroa da vida eterna, da vida que o Senhor nos prometeu para mim e para você. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler mais algo aqui para que os irmãos venham entender, que diz assim: por que temeis, homens de pequena fé? Isso foi escrito, aleluia, aleluia, quando os discípulos estavam num barco e Jesus estava dormindo. Louvado seja o Senhor. E o Senhor vai dizer: por que temeis, homens de pequena fé? Então o Senhor vai se levantar, e a Bíblia vai dizer que ele repreendeu o vento e o mar, e se aquietou-se, e houve uma grande abundância. Então o que eu quero dizer para você: não temas, continue, porque o Senhor, ele está ao nosso lado. O Senhor, ele está acalmando as tempestades de nossos problemas, de nossas vidas, se nós ficarmos firmes na fé. Então essa é a mensagem que eu deixo para todos. Uma paz do Senhor e até a próxima. Se inscreva no canal, dê o seu like, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima. Que essa palavra ela venha nos confortar e nos fortalecer cada vez mais no Senhor.